Edson, muito obrigado por me teres recebido aqui na FCB, na tua casa. Obrigado pela visita. Como surgiu a publicidade na tua vida? Ela apareceu muito cedo, muito pequeno. Eu dava atenção para os anúncios de televisão e também muito cedo que eu tive que... eu comecei muito cedo na escola e eu muito cedo também tive que optar para a carreira que eu iria seguir na universidade. Medicina me pareceu um pouco improvável, com engenharia, arquitetura pensei, mas não sabia desenhar. E aí um dia eu estava a ver um programa de TV e era um programa sobre publicidade, sábado de manhã. Não sei porque eu estava assistindo aquilo com 14 anos, mas enfim, estava a ver. E era entrevista com um realizador de filmes publicitários. E como eu gostava de cinema, eu olhei assim, olha, que interessante. Eu queria fazer o que esse senhor faz. Foi assim que começou? Assim, depois eu até conheci os dois. Ah, sim? Não só o entrevistador, como o entrevistado. Cheguei a contratar o entrevistado para trabalhar para mim em alguns projetos. E contei para os dois essa história passados 20 anos. Olha, tu estás em Portugal há muitos anos, tal como eu. E a pergunta é, o que é Portugal naquela altura quando chegaste e começaste a fazer publicidade e o que é hoje? Eu cheguei na virada de 90 para 91. Cheguei no país em 90, comecei a trabalhar em publicidade em fevereiro de 91, cheguei em dezembro de 90, enfim. Então é muito tempo, né? São já 3 décadas praticamente, verdade, né? É verdade. E não foi só a publicidade que mudou, tudo mudou. Eu mudei, mas o país mudou bastante, o mundo mudou bastante. Acho que é mais relevante do que isso. E Portugal? Portugal, ainda era muito recente muita coisa, né? A democracia era muito recente, né? Ter acesso a uma economia que funcionava também era uma coisa recente. Os dinheiros que vinham da Europa, a adesão à União Europeia era outro dia, na véspera praticamente tinha acontecido. Então era um país ainda num passado que já precisava ser recuperado, ou seja, e isso dá uma dinâmica. Acho que o seu caso também, é verdade. Né? Quem vinha de fora via que havia um atraso, mas também via que havia uma vontade muito grande de recuperar o tempo. De crescer e de desenvolver. Isso é muito curioso para um imigrante, porque você vê, mesmo muito jovem, eu tinha 24 anos, né? Você via muitas possibilidades. Se você tivesse vontade de trabalhar, tivesse paciência, né? E quisesse ser um agente da mudança. E hoje já não é assim? Não, essas possibilidades Portugal tem? Eu acho que Portugal tem, o português tem sempre uma missão muito grande. Eu acho que é uma coisa curiosa que eu acho do país, muito disfarçada. Às vezes os próprios portugueses não conseguem reconhecer esse traço. Portugal está sempre insatisfeito consigo mesmo, que é uma das maneiras de você andar. Que bom, né? Claro. Que bom. Claro. Eu costumo dizer muito para quem está chegando agora, né? Sim, muitos brasileiros chegam agora. Muitos brasileiros chegam agora, né? E eles querem inventar Portugal, né? Eu sempre falo assim, tipo, olha, você chegou atrasado 2 vezes. Ou seja, chegou atrasado. Primeiro, quem inventou Portugal foi os portugueses. Então, parabéns, mas já está feito, né? E segundo, se era para ter esse tipo de colaboração que você queria ter, chegasse 30 anos antes. Né? Porque quem foi pioneiro nessas coisas foi, ou seja, né? Então agora é fazer mais, fazer melhor, é ir para frente, né? Mas o pessoal não precisa de em muitas áreas, né? Na maioria delas não precisa de gente que venha inventar a roda, né? Ela está inventada e sabemos como usá-la, sabe? Olha, quem é o Edson? Quem é o Edson? É uma boa pergunta. É alguém que quer fazer as coisas direito, quer fazer as coisas bem, quer participar da construção de um país, quer ser esse agente de mudança, quer formar pessoas, né? Não é alguém que queira ficar milionário. Se eu quisesse ter ficado, talvez teria ficado, não fiquei. Não tenho problema nenhum com isso, não tenho vontade nenhuma disso, não vejo, não tenho carro, não sei guiar, nunca quis ter um iate, ou seja, não... Então, assim, não sou materialista e trabalho em publicidade. Claro. Porque, mais uma vez, não acho que trabalhar em publicidade a coisa que me define. Trabalhar em comunicação é uma coisa que eu quero através da comunicação, seja do que for, escrever livros, fazer filme, peça de teatro, música, o que eu quero é comunicar qualquer coisa que eu acho válida e que de algum jeito, podia ser outra coisa, mas eu acho que sempre quero isso, que de algum jeito vai
melhorar a vida de quem está recebendo essa mensagem. Acho que é Olha, bastante isso. e falando de comunicação, há uma pessoa que aparece e desaparece ou está sempre presente na tua vida e que é um tal de tio Olavo, que há muita gente que pergunta, já tenho pessoas que dizem, esse tio Olavo é quem? Isso é verdade? Não é verdade? Existe? Que personagem é essa? É um personagem, né? Exato. Se tem eco na realidade, acho que vai acabar tendo, ou seja, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter barbas mesmo longas e brancas, né? E uma careca pronunciada e uma barriga Grande. rotunda, né? Tunda. Né? Usarei minha bengala e andarei a tentar falar com os mais jovens, dando a minha visão do mundo, que eu acho que é a visão do tio Olavo. Que vais encarnar o tio Olavo. Eu gosto muito desse personagem, porque ele é alguém que ele faz sempre. Ele só apenas fala, não complique muito, sabe? Keep it simple. Para que isso tudo significa o quê? Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, né? Aí você pode fazer TEDs, pode comprar livros de autoajuda, pode fazer cursos de liderança, você pode fazer o que você quiser. Mas tudo se resume assim, se você trabalhar muito, vai dar certo. Se você não trabalhar muito, você pode ser um gênio, não vai dar certo, sabe? Olha, Isso eu te falar. que saudades tens do teu Brasil? E o Brasil que eu teria saudade, o que eu tenho saudade é um Brasil que nem é Brasil, chama-se Rio de Janeiro, não chama-se nem Rio de Janeiro, chama-se Zona Sul do Rio de Janeiro, e nem se chama Zona Sul, chama-se alguns bairros, alguns com nomes sonoros, Ipanema, Leblon, Copacabana, que são coisas que eu vivi e frequentei quando tinha, sei lá, dos meus 16 aos meus 20 e tantos, antes de vir para cá. Mas não sofro de saudade, não. Nunca sofri. Do lugar que eu mais tenho saudade, quando eu fico um pouquinho longe, é Lisboa. Uau! Sendo que, na verdade, eu gosto mais do Porto. Eu me identifico mais com o Engraçado, Porto. Eu tenho Em Porto eu me sinto mesmo em casa. Em Lisboa é como se fosse sempre num lugar que eu gosto muito, mas que não é a minha casa. Tu sabes que eu trabalho em mediação imobiliária e a minha área. Como é que tu vês a mediação imobiliária? Eu vejo que sentido de enquanto utilizador, como tu quiseres, enquanto utilizador, enquanto pessoa externa, enquanto pessoa que, enfim, vai comprar uma casa ou vai arrendar, ou seja, como é que tu a vês de fora? Eu vejo bem, até porque já utilizei algumas vezes, né, ao longo da vida, né? E é uma profissão que eu até acho, ou uma atividade, mais que uma profissão, uma atividade, que ela poderia ter uma melhor imagem do que tem. Eu reconheço que há quem tenha preconceitos, né? Acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. Mas assim, eu não vejo muita diferença na prática assim, entre um agente imobiliário e um advogado, ou um publicitário, ou até um dentista. Ou seja, assim, não, é porque é gente que você precisa para te ajudar a fazer uma coisa que você quer. Eu costumo dizer, gente que cuida de gente. Gente, coisa de gente, isso assim, e eu tive sorte, que a maior parte das vezes... Foste bem cuidado? Foste bem cuidado. A única vez que eu me lembro que eu não fui bem cuidado, o quanto eu me recriminei, porque foi daquelas situações... Mas porque escolheste aquele? Porque eu escolhi aquele. Até aconteceu isso, cara, o mesmo imóvel me foi oferecido por dois diferentes e eu optei por um. O quanto eu me arrependi dessa escolha. Tinha escolhido o outro, se calhar... Sempre tem a ilusão de que não, né? Ou seja, e foi mesmo assim aquela coisa. É uma atividade que tem uma presença forte da consequência que terá na sua vida, né? E por isso E tu recorres tranquilamente, portanto... Não só recorro, como eu só não fui aí parar por acidente, ou seja, né? Por total, absoluto acidente. Isso faz a tempo. Não vou tempo. Mas uma coisa eu posso dizer, o que eu sinto falta, e sinto falta mesmo, é de algo do setor todo, né? De uma campanha, uma campanha que não é um shot, né? de um movimento e que esse trabalho seja reconhecido pela sociedade, que se perceba a importância econômica que ele tem, que se trabalhe a dignidade dessas funções, né? Qual é o impacto do storytelling? O storytelling tem uma ligação, aí não é de amor-ódio, acho que é de amor mesmo. E qual é o impacto do storytelling na tua vida? Essa noção de que tudo é narrativa é uma coisa que todos nós intuímos, né? A diferença para muitos é que eu percebi, outra vez, muito cedo,
que era algo que eu queria estudar, né? Então, eu comecei a fazer meus primeiros cursos de entender as regras de dramaturgia aos 15 anos. Né? Era alguém que já sabia que aquilo tinha regras, né? Quando a maior parte das pessoas, né, passa a vida consumindo narrativas sem imaginar que aquilo tem lógica, que tem ciência atrás daquela arte, né? A diferença é que só de 10 anos para cá é que a palavra storytelling apareceu, né? Então, qual é a importância da minha vida? Assim, eu tive sorte, né? Eu podia ter sei lá, nada contra quem toca oboé, mas assim, eu podia ter achado que tocar oboé seria a coisa mais importante da minha vida, estaria tocando oboé, eu e mais 10 pessoas no país, provavelmente, né? Achas que as máquinas vão conseguir algum dia contar histórias, como os humanos? Estamos muito mais próximos do que isso, do que se pode imaginar. Uau! Mesmo próximo, ou seja, só no último mês eu já estive em dois lugares diferentes, um em Portugal e um nos Estados Unidos, que pessoas diferentes, por motivos diferentes com intuitos diferentes, né, estavam falando já de ferramentas que existem de inteligência artificial para ajudar a contar histórias e que sozinho podem tentar contar histórias. Então, acho que no período de uma década a gente vai ter já, com certeza, uma série de narrativas. Disseste uma década. Uma década. Como é que te vês daqui a 10 anos? Competindo com essas máquinas e ganhando delas ainda. Vais-te juntar... E sendo muito bem remunerado, essa é a diferença. As pessoas falam que não tem medo da máquina, né? Mas vais-te aliar a elas? Com certeza, claro, com certeza, mas aí tem aquela coisa, né? Então você tem que dar um passo à frente delas, né? Gostas mais de fazer marketing ou branding? Eu já trabalhei no marketing de empresas, diretamente, do outro lado da mesa, né? E aprendi muito com essas experiências e gostei muito de fazer, né? Embora eu nunca tenha largado mão dessas experiências das ferramentas que eu tinha, que vem de você trabalhar publicidade, ou trabalhar imagem, né? Então, estava do outro lado de lá, mas com um pezinho lá de cá, né? E eu acho que eu gosto mais de estar lá de cá, né? Senão, eu acho que eu tinha ficado lá de lá. Eu gosto mais lá de cá, porque eu gosto mais da variedade. Pela manhã, tratar de leite, e à tarde eu estou a tratar de empréstimos, ou seja, como falar com alguém sobre consumir mais leite, como falar com alguém para se calhar fazer um empréstimo na hora que precisa. E no dia seguinte eu estou a falar de jornais, e no dia seguinte eu estou a falar de gás de cozinha, e a hora é para criança, e a hora é para adulto, e a hora é para mulher, e a hora é para homem. Assim, isso me alimenta muito. Isso faz com que eu consiga ter sempre a curiosidade desperta. Isso eu senti um pouco quando eu estava no marketing, porque por mais que eu dei sorte às vezes que eu trabalhei com coisas muito grandes e com empresas que tinham muitas marcas associadas, mas sempre do mesmo setor, claro, né? Ou seja, e eu às vezes me sentia um pouco limitado, porque uma hora você percebe a sua dimensão humana, né? Ou seja, você não vai resolver tudo. Claro. E você vai viver amanhã com o problema de hoje. Isso é o marketing, né? A publicidade tem essa coisa, não, como eu falei, né? Entregou, fez, pôs no ar, já virou para o lado, está fazendo outra coisa. Vamos esperar o resultado, vamos analisar o resultado. Você é uma parte da equação, você não é a equação toda. Né? Você pode ter feito muito bem, mas depois teve um problema do outro lado que vai ter que ser resolvido, que não é contigo. Isso é mais, eu acho mais rico. O que é gerir uma agência como a FCB? Dirigir uma agência de publicidade é uma coisa complexa, sempre foi, né? Porque você está trabalhando com uma coisa que é serviço, e serviço sempre é complicado, porque depende de pessoas, e as pessoas dão coisas. A quem o dizes. Exatamente. As pessoas são imprevisíveis. Exatamente. Né? Mas no nosso caso, além disso, né, o que nós vendemos também é algo que é analisado de maneira subjetiva. Sabendo que todos os dias essas pessoas, né, no caso, essas 35 pessoas, quase 40 pessoas aqui, elas vão ter no mesmo dia uma montanha-russa. Vão ter momentos de extrema felicidade e de extrema tristeza, porque pelos mesmos motivos que
conseguiram aprovar alguma coisa ou fazer um projeto andar, ali do lado vai ter um que vai emperrar, que irá voltar para trás. E isso é assim, não é ao mesmo tempo, é a cada 5 minutos e descoordenados uns dos outros. Né? Acho que agora eu percebo bem essa nossa parecença, porque no imobiliário é igual. Tu tens um dia... É porque deu certo ali, mas deu errado ali, né? Tens uma venda que surgiu e outra que vai desaparecer. E eles vivem um bocadinho esta emoção da felicidade extrema e da tristeza, digamos. Como se fosse realmente uma coisa de vida e morte. E muitas vezes compensam uma coisa com a outra. Mas no caso, quem está na minha função, claro. Né, que no caso dessa empresa é dupla, né, eu não só tenho que gerir o humor, né, de toda a malta, não, eu também depois tenho um grupo muito específico, que são os criativos. Né, que dentro de uma agência é um grupo muito importante. Não que os outros não sejam importantes, mas assim... Mas ali vem a ideia, mas a ideia é o coração, não tem como, nem... Qualquer agência que não consiga assumir isso internamente, externamente, não poderá vender um trabalho criativo de qualidade, não tem como. Ou seja, a gente tem que saber disso, ou seja, todo mundo é importante, é verdade, mas o coração está aqui. Claro. Né? E os criativos têm também essa característica, eles são os piores disso tudo, ou seja, eles são os mais... Os mais românticos. Os mais românticos, e os que conseguem ter atitudes extremadas, e são maus, inclusive, porque as crianças são mais, né? Ou seja, o meu lado criativo, eu tenho que controlá-lo o tempo todo, né? Porque senão é impossível trabalhar, né? É impossível ter um cliente, né? Porque o mundo é a arte de ouvir nãos e transformar em sims. Né? O mundo não é arte de ouvir o não e sair dando patadas. Mas assim, é complexo e é curioso e é estimulante, quase sempre. Cozinhas ou não? Gostas de cozinhar? Eu já gostei mais, já cozinhei mais. Mas eu sou aquelas pessoas que eu não gosto de cozinhar para mim mesmo, eu gosto de cozinhar para os outros. A maior parte dos bons cozinheiros não gostam de cozinhar para si mesmo. E qual é o teu prato favorito? Eu era muito bom a fazer... Exato. Eu vou dizer, porque você vai entender. Eu era muito bom a fazer massas. Mas isso é mentira. Na verdade, eu era muito bom a fazer molhos para massa, né? Ok. Porque, na verdade, a criatividade da massa vem no molho, né? Então, sim. Né? Então, a massa tem que ser italiana, né? Mas claro. essa que bom, que hoje é fácil comprar. É fácil. O que vem Mas aqui o Corte Inglês à frente, é fácil. O que vem e o que vem em cima. Então, porque isso se assemelha muito ao trabalho criativo. Porque o molho, ele nunca é igual e ele, na verdade, é sempre uma coisa tua, né? Você que sabe... E tu inventas o molho. E sempre inventar sem nunca repetir a 100%, né? A coisa que eu mais gosto, parece muito com a minha atividade, né? É o famoso molho do que há na despensa, do que há na geladeira, né? E improvisar em cima. Eu li o teu livro há pouco tempo, gostei imenso, fiz referência até nos livros que eu gostei mais do ano passado e eu mergulhei no livro, o do tio Olavo. E a pergunta que eu te ia fazer é, se tivesses que vender esse livro agora para os agentes imobiliários, como é que o venderias? O que é que lhes dizias? O que é que eles poderiam encontrar ali de rico para eles? Na verdade, sim, até é fácil, porque desde o início, né, o próprio processo de escrita desse livro, que é um livro que vem sendo escrito há 25 anos. Sim, já percebi, eu percebi. Ele já partia de um ponto de partida que é fácil, vender para outra pessoa de outra atividade, né? Ele não é sobre publicidade. Ele é um livro sobre ética profissional, é um livro sobre você enxergar a sociedade, né? É um livro que é um livro de autoajuda nesse sentido também, que é demonstrar alguns conceitos que eu creio que sejam importantes. Fala de perseverança, fala de trabalho árduo, é um livro de humor, é um livro divertido, é um livro que você faz isso, é tudo isso, mas é embrulhado de um jeito que você aprende sem sofrer, né? E é um livro sobre pessoas, acho que é isso que é o mais importante. Tanto que é uma coisa curiosa, quando ele foi lançado, esgotou em 1 ou 2 semanas. E eu fiquei assustado, né? Porque não há tantos publicitários assim em Portugal, né? A gente trabalha em marketing, né? Aí depois, com os anos, com o tempo, eu comecei a entender. Ele era muito lido... Por outras pessoas? Não, basicamente os próprios publicitários pouco leram.
E ele sobreviveu esses anos todos, ele é reeditado, ele muda de editora, ele viaja, ele vai para o Brasil, ele vai para Angola, ele vai para Moçambique e tal, porque na verdade ele tem essa coisa que ele é um livro que é humano e mais, se você trabalha em publicidade, você vai realmente aprender alguma coisa. Você não trabalha, você vai aprender alguma coisa sobre uma atividade muito correlata com a sua, porque é tudo muito parecido. É um microcosmos, onde pessoas diferentes vão ter atitudes diferentes, mas assim, são muito repetitivas pelo mundo afora. E acabam por ser pessoas. Olha, essa última pergunta. Se tivesses que recomeçar tudo de novo, o que é que fazias? Eu acho que faria a mesma coisa, porque, assim, mais uma vez, né? Eu recomecei várias vezes, né? Recomecei em países diferentes, em cidades diferentes. Eu morei em várias cidades no Brasil. Recomecei em atividades diferentes, né? A própria empresa que eu trabalho, a FCB, é uma empresa que eu vendi e comprei, ou seja, né? Isso é um recomeço, né? Sempre. Eu acabo recomeçando muitas vezes, né? Mas acabo fazendo as mesmas coisas. Tento não repetir alguns dos erros, alguns só tento e repito, não tem como, né? Mas eu sempre dou voltas no mesmo lugar, ou seja, eu vou trabalhar e trabalho sempre com comunicação, eu trabalho sempre em grupo, em grandes grupos. Eu acabo por me posicionar como alguém um pouco outsider do grupo, mas o que me dá alguma possibilidade de ser o líder também desse grupo, né? E tento fazer isso o tempo que for necessário, enquanto for realmente importante fazer. No momento em que eu acho que não é importante fazer, eu me desligo, né? Isso pode demorar uma década, né? Mas é o que eu sei fazer. Então eu amanhã ou depois posso recomeçar outra vez, mas vai ser parecido. Olha, espero que tenhas gostado, que tenhas desfrutado da entrevista. Muito obrigado mais uma vez por nos teres recebido aqui e vamos vendo por aí, provavelmente pelas redes sociais, que nós somos muito social. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.